Tá, então, boa noite a todos. Dando continuidade à nossa disciplina, só gostaria de fazer um comentário aqui a respeito da segunda avaliação. Então, a entrega dela é terça que vem, tá? Hoje é o prazo, né, para quem não manifestou interesse ainda, manifestar interesse em fazer a avaliação, né, me mandar o e-mail ali, que eu informo qual que vai ser o número da avaliação correspondente. Então, se alguém ainda não manifestou interesse, né, teria esse prazo aí até hoje, né? E só um comentário que eu gostaria de fazer é que vários alunos, né, mandaram e-mail, porque aqui no trabalho está escrito: o aluno deve entregar o roteiro de cálculo apresentado acima devidamente preenchido à mão, com letra legível. Isso aqui é válido para o semestre presencial, tá? Claro que, né, uma vez que a informação está ali, né, ela está valendo, né? Mas, todavia, entretanto, né, na tarefa lá do SIGA tem um link para um vídeo com as orientações, né? Então, e aí naquele vídeo eu comento que no caso aqui não presencial, pode ser Word, pode ser Excel, enfim, pode ser um documento digital qualquer aí, tá? Não é obrigado a escrever na mão e depois escanear, né? Então, por favor, né, quando vocês têm dúvidas, né, desse tipo, que seria algo absurdo, né? Provavelmente eu comentei no vídeo, né? Então assistam os vídeos ali com as orientações, né? Todos os trabalhos têm as orientações ali nos respectivos vídeos, né? E aí eu acho que é isso, tá? Dessa segunda avaliação nossa, né? E também quando vocês pedem autorização para assistir algum vídeo ali no SIGA, não adianta vocês pedirem 30 vezes, né? Porque quando a gente tiver acesso ali ao e-mail, a gente vai autorizar, né? Então, às vezes, ali um aluno quer assistir um vídeo, e aí a gente vai abrir o nosso e-mail e tem 30 pedidos ali, né? 30 e-mails, né? Para acessar o mesmo vídeo. Aí dificulta um pouco a nossa vida, porque a gente tem que ver se são vídeos diferentes ou se é o mesmo vídeo, né? 30 vezes ali, né? Que o aluno pediu. Então, por favor, quando vocês quiserem acessar os vídeos, né? Vocês peçam a solicitação ali, né? Uma vez e esperem, né? Que em algum momento, né? Provavelmente em menos de 24 horas, o professor vai liberar ali o acesso ao vídeo, né? Não adianta enviar dezenas de pedidos ali para o mesmo vídeo que a gente só vai ter disponibilidade quando a gente sentar na frente do computador, né? A gente também tem temos uma vida aí, né? Além aí do atendimento, tá? Bom, hoje então a gente vai ver a continuidade aí da última aula, né? Então agora a gente está entrando na terceira parte da disciplina, tá? Na aula passada a gente viu a questão da transformação de coordenadas, né? Plano topográfico para plano TM e vice-versa. Hoje a gente vai iniciar o nivelamento, tá? O nivelamento por satélites GNSS. A gente vai ver o método absoluto. A aula que vem vocês vão ver o método relativo, tá? Com o professor Guilherme. Bom, até aqui tranquilo? Alguma consideração? Só uma dúvida, professor. Aí, essa aula do Guilherme sobre o relativo é amanhã ou é semana que vem? É amanhã, tá? O Geodésia noturno, esse semestre, está sendo terças e quartas, tá? O matutino é terças e quintas, mas o noturno é terças e quartas, às 18h30. Bom, então aqui, pessoal, a gente vai ver a ideia, né? A importância desse procedimento, tá? Porque isso é algo que às vezes não fica muito claro, né? E às vezes não é devidamente enfatizado nos livros também, né? Por que que a gente tem que converter, né, a altitude elipsoidal, Hzinho, fornecida pelo posicionamento GNSS, em uma altitude física, né, com significado físico, idealmente a altitude ortométrica, né, em relação ao geoide,
tá? Hzão, né? Então, por quê? Por que a gente tem que fazer essa conversão de altitudes? Por que a gente não pode usar a altitude do GNSS? Então, claro, não é 100% das aplicações que essa transformação será necessária, tá? Mas, em muitos casos, né, ela é importante. Qual que é a diferença básica, tá? Essa altitude elipsoidal que veio do rastreio GNSS, ela é uma altitude geométrica, tá? Matemática, por assim dizer, né? Porque ela é em relação a uma superfície, ó, puramente geométrica, que é o elipsoide. Ela não tem relação nenhuma com o campo de gravidade terrestre, tá? Aí quando a gente está falando de gravidade, né, aí a gente está falando do geóide, né? Estamos falando de uma superfície com significado físico, tá? Então, por exemplo, né, a água, ela flui do ponto mais alto para o ponto mais baixo, por gravidade, tá? Né? Então, se a gente vivesse num planeta sem gravidade, né, que seria fisicamente impossível, né? Mas se a gente vivesse num planeta sem gravidade, né, a água não iria fluir do ponto mais alto para o ponto mais baixo. É a gravidade que faz a água fluir, né? Então, quando a gente quer calcular desnível, tá, uma diferença de nível do ponto mais alto para o ponto mais baixo, considerando, por exemplo, né, que a quantidade de água, né, e a velocidade da água também, né, obviamente, quanto mais inclinado for esse desnível, né, maior vai ser a velocidade ali causada pela aceleração da gravidade. Então, quando a gente está interessado nesse tipo de situação, né, que é obras de engenharia aí, né, barragem, saneamento, sei lá, enfim, né, que tem um fluido ali envolvido, por exemplo, então a gente está interessado em altitudes físicas, tá? Altitudes com significado físico, né? Então essa altitude do GNSS não serve, tá? E a gente tem que converter ela para uma altitude com significado físico. Hoje em dia, no SGB é a altitude normal, né, em relação ao quase geoide, tá? No caso mais rigoroso, né, idealmente, seria uma altitude ortométrica em relação ao geoide. Beleza? Beleza, Tranquilo, professor. professor. Então, deixa eu mostrar aqui um PowerPoint. Porque, no fundo, pessoal, o problema não está necessariamente no valor da altitude, tá? Né? A gente já viu, por exemplo, né, o nível do mar, ele varia com o tempo e no espaço, né? O nível do mar de Imbituba é diferente do nível do mar de Santana, que é diferente do nível do mar de Macaé, tá? Então, não é necessariamente uma questão ali de qual que é o valor da altitude, porque cada nível do mar, né, vai ter uma referência diferente ali, né? A gente vai ter altitudes diferentes, considerando níveis, né, do mar diferentes. E o próprio nível do mar num marégrafo, como por exemplo no marégrafo da Imbituba, ele varia com o tempo também, né? Então, tanto é que o nível médio do mar ali de Imbituba foi uma série temporal de 10 anos lá, né, que foi determinado. Então, o nível do mar varia, né, tanto no espaço quanto no tempo. Então, o problema não está necessariamente no valor da minha altitude, tá? Porque essa minha própria superfície de referência, né, em tese, ela seria variável, né, o nível do mar, tá? Como esse conceito. Então, a grande questão aqui não é se a altitude é 10 ou 15 ou 20 metros, tá? A grande questão é justamente o desnível, é a diferença de nível, a diferença de altitude, tá? Entre os pontos. Então, aqui, por exemplo, né, temos dois pontos na superfície topográfica, A e B, tá? Materializados com marco de concreto, por exemplo, né? E aí temos ali embaixo o elipsoide. Né? Uma distância curta aqui, a gente pode aproximar o elipsoide como plano. Né? Então, a gente está ignorando aqui a questão da curvatura. Lembrando que esse curto pode ser até mesmo alguns quilômetros. Né? A curvatura da Terra não é significativa para até alguns quilômetros. Né? Então, beleza. Temos ali o elipsoide. E aí temos aquela altitude elipsoidal, né? Também chamada geométrica, Hzinho, tanto do ponto A quanto do ponto B, que é a distância do ponto até o elipsoide, né? Considerando aí a normal, né? Ou seja, uma linha, né? Uma reta que vai interceptar o elipsoide a 90 graus, né? Tanto no A quanto no B.
Beleza. Só que aí, o geóide, a gente já viu, né? O geóide ele não é paralelo ao elipsoide, porque a Terra tem variações, né, de massas, né? Distribuição e densidade de massas, enfim. Né? É uma superfície mais complexa, né? Vai ser uma superfície aí irregular, né? Com ondulações, né? Então, o que acontece? As nossas altitudes, né, ortométricas, né, do ponto A até o geóide, Hzão, né, ou do ponto B até o geóide, Hzão também, elas vão ser, primeiro, né, elas vão ser contadas ao longo da vertical, tá? Que vai ser, né, a vertical ela é a direção da gravidade, né? Então, quando a gente nivela o equipamento, por exemplo, a gente está nivelando pela vertical, tá? Então, ela vai interceptar o geóide a 90 graus. Se o geóide e o elipsoide não são paralelos, né, então normal e vertical também não são paralelas, né? Já começa por aí, tá? Esse ângulo, essa diferença entre as duas, é o chamado desvio da vertical, tá? Mas aqui a gente vai até ver um caso simplificado, a gente vai até ignorar o desvio da vertical da jogada, tá? Mas além dessas linhas não serem paralelas, né, ainda tem essa questão, né? Então a gente vai ter uma outra superfície de referência, então a gente vai ter outras altitudes aqui, né? E aí o que acontece? Ó, se a gente pegar o elipsoide, ó, e trazer aqui para o ponto A, ó, essa superfície paralela ao elipsoide, ó, então esse é o meu desnível elipsoidal. Então essa é a minha diferença de nível, ó, do A para B, considerando o elipsoide como referência. Se o geóide fosse paralelo ao elipsoide, ó, ia dar o mesmo, né? Vocês concordam? Ó, se a gente trouxesse o geóide para cima, sendo paralelo ao elipsoide, ia ser a mesma linha aqui, né? Então, o desnível ortométrico, né, seria igual ao desnível elipsoidal, né? Então, não teria problema nenhum, né? A grande questão é essa, justamente essa, ó. Geóide e elipsoide não são paralelos, né? Então, quando a gente trouxer uma superfície paralela ao geóide aqui, ó, que é essa em vermelho tracejado, né? A gente vai ver que a diferença de nível, o desnível ortométrico de A para B, ele é diferente do desnível elipsoidal, né? De A para B. Então, esse desnível que a gente obtém com o GNSS, ele é diferente do desnível, vamos assim dizer, mais realista, né? Que considera a questão da gravidade, né? Então, o desnível ortométrico. E aí, essa é a importância, tá, dessa transformação. Porque se eles fossem paralelos, que é a questão do nível do mar ali, né? Por exemplo, né? Ah, não importa se o nível do mar está aqui ou está aqui, né? Vai ter uma diferença na altitude ali. Tudo bem, mas quando a gente for considerar o desnível, né, essa diferença é igual, né? Então o desnível é o mesmo. Entenderam? A grande questão aqui é justamente essa, né? Geóide e elipsoide não são paralelos. Então os desníveis, as diferenças de nível são diferentes. E é esse que é o problema da história, tá? Então por isso que a gente tem que converter. Né? Porque essa informação é que vem do GNSS. Né? A gente vai chegar à conclusão que o B está 10 metros mais alto que o A, por exemplo, olhando para o GNSS. Mas se a gente fosse, de fato, né, fazer um nivelamento geométrico aqui e tudo mais, né, com gravimetria, né, e ter as altitudes ortométricas, né, aí a gente ia ver que essa diferença de nível não é de 15 metros. Não lembro qual foi o valor que eu disse anteriormente, sei lá, 15 metros. Não é 15, né, agora é 5, sei lá, tá? Porque justamente, né, tem essa questão do geóide e do elipsoide não serem paralelos, né? Então os desníveis não são iguais. E é por isso que a gente tem que converter. Porque aqui, 1 metro, 5 metros a mais, né, ou a menos, no desnível, vai fazer toda a diferença, né? E mesmo que não seja 1 metro ou 5, que nem eu estou exagerando aqui, se for 5 centímetros, dependendo da aplicação, até 1 centímetro já é suficiente, tá? Vocês podem fazer um teste em casa, né? Ó. Peguem uma folha de papel e pinguem ali umas gotinhas de água. Vocês vão ver que
basta vocês inclinar mal e mal, menos de 1 centímetro, né, para vocês inclinarem o papel, que a gota já vai fluir, né? Então, se tem uma diferença ali de 5 centímetros, já vai fazer uma diferença na aplicação, né? No cálculo ali que vai ser feito, enfim, tudo mais. Né? Então, aqui, visualmente, a gente exagera, né? A gente mostra bem exagerado. Né? Na prática, não vai ser tão exagerado assim, mas não precisa ser. Tá? 1 centímetro, 5 centímetros, 10 centímetros, já é significativo, tá? Para muitas aplicações, né? Já pode ser significativo. Beleza? Beleza, professor. Deixa eu voltar o mouse aqui. Se perdeu um pouco. Bom, então beleza, né? Aquela figurinha a gente já viu a animação. Esse material já está disponível no Cigar, tá, pessoal? Bom, aí vocês podem perguntar, tá, mas daí então, professor, a gente tem que fazer aquele nivelamento geométrico em relação a uma RN do IBGE, né? Daí se a RN mais próxima está a 15 quilômetros, eu vou ter que fazer o nivelamento por 15 quilômetros, né? Então, não necessariamente, tá? Então, como é que funciona o método que a gente vai ver hoje, o nivelamento por satélites GNSS? A gente faz o rastreio GNSS, tá? Obtém a altitude elipsoidal, né, Hzinho, e aí a gente entra com um modelo do geoide, um modelo geoidal, tá? A gente vai dizer o seguinte, ó, a minha posição é essa aqui, né? A minha latitude é essa e a minha longitude é essa, né? Essa informação vem do GNSS, né? Então, a minha latitude e a minha longitude é essa. Aí o modelo vai nos dizer, olha só, para essa tua posição, ó, o geoide está tantos metros acima ou abaixo, né, do elipsoide. Ele vai nos fornecer a ondulação geoidal, tá? Que é essa diferença geoide-elipsoide. Ignorando o desvio da vertical, né, ignorando que elas não são paralelas, né, normal e vertical, a gente pode dizer o seguinte, ó, então a minha altitude ortométrica, Hzão, vale a minha altitude elipsoidal, Hzinho, que veio do GNSS, menos a ondulação geoidal Nzão, que veio do modelo. Tá? Então, aqui a gente obtém com o GNSS, com o rastreio GNSS, aqui a gente obtém com o modelo geoidal. Então, não precisa fazer nivelamento geométrico, né? Basta a gente converter pelo modelo. Faz o rastreio GNSS e usa o modelo. Tá? Então, é bem mais prático, né? Nesse sentido. E aqui só uma figurinha ilustrativa, né? Dependendo da localização geográfica, o geóide pode estar acima ou abaixo do elipsoide, tá? Se geóide e elipsoide forem exatamente coincidentes no ponto, né, aí a ondulação geoidal desse ponto vale zero. Tá? O Nzão é igual a zero, porque a Hzinho é igual a Hzão. Né? Se o geóide estiver acima, o elipsoide que é a referência, tá? Então, o elipsoide é a referência. O geóide acima, a ondulação é positiva. Geóide abaixo, a ondulação é negativa. Tá? Importa, para essa formulazinha aqui, importa se a ondulação geoidal é positiva ou negativa? Não, não importa, tá? Ó, caso da figura, ondulação positiva, né? Geóide acima, né? Então a gente já viu, né? Hzão é igual a Hzinho menos o Nzão. Se fosse essa situação aqui, o geóide abaixo, mesma fórmula, ó. Hzão é igual a Hzinho menos a ondulação geoidal. Só que a ondulação geoidal é negativa. Menos com menos, mais, né? Então, ó, meu Hzão vai ser o Hzinho menos o valor do Nzão, que é negativo. Vai acabar somando. Então, a fórmula também é válida para essa situação. Né? Então, claro, é o modelo que vai nos dizer o sinal. Né? O modelo vai dizer ali o valor da ondulação geoidal com o respectivo sinal, né? Se é positivo ou negativo. Tá? Beleza?
Beleza, professor. Tranquilo, professor. Aí, que modelo a gente vai usar? Então, assim, um município poderia fazer o seu próprio modelo geoidal, tá? Então, é um tema aí, tem vários pesquisadores, né, que já fizeram modelos geoidais para um dado município, né? Mas aqui a gente vai usar o MapGeol, tá? Que é o modelo feito pelo IBGE. Na verdade, a gente não vai mais usar o MapGeol, né? Até semestre passado a gente usava o MapGeol. A partir desse semestre a gente vai usar o outro modelo, tá? O HGeoHNOR, né? Mas como esse outro modelo foi determinado com base no MapGeol 2015, né? Versão mais recente, a gente vai ter que falar do MapGeol 2015 antes, né? Não adianta. Então, assim, o MapGeol é esse modelo geoidal do Brasil, tá? Que o IBGE disponibiliza, né? A primeira versão, se eu não me engano, é de 2004, né? Daí em 2010 ele foi atualizado, e aí em 2015, a versão mais recente, ele foi atualizado de novo, tá? Então aqui a gente tem, ó, a altura geoidal, né? Que é sinônimo de ondulação geoidal, né? Então, ó, no caso do Brasil, em algumas regiões, como no Acre, né, o geóide vai estar ali até 30 metros acima do elipsoide, tá? Em outras regiões, como lá no norte do Amapá, né, o geóide vai estar até 30 metros abaixo do elipsoide. Então, notem que o geóide no Brasil tem ondulações aí de até mais ou menos 30 metros, né, em relação ao elipsoide. Então, variações bem significativas. Em outros países do mundo, essas variações podem chegar aí até 100 metros, né? Então, realmente, né, são diferenças significativas, tá? Em função de toda essa questão, né, de gravidade, distribuição de massas e tudo mais, tá? Bom, como é que o IBGE fez esse modelo? Aí aqui que vai entrar aquela questão da gravimetria, tá? Dos levantamentos gravimétricos com gravímetro, né? Que eu comentei que não é a realidade do técnico em agrimensura, né? O gravímetro é um instrumento caro, tem uma série de cuidados, né? Para fazer as operações, né? Então, geralmente vai fazer o pessoal do IBGE ou instituições de pesquisa, né? Observatório Nacional, a USP, enfim. Mas aí esses dados de gravimetria vão entrar, então, no cálculo do modelo geoidal, tá? Juntamente com o modelo global, né? Então, tem satélites, né? Tem missões gravimétricas por satélites que fornecem um modelo global do geóide, tá? Obviamente, né? Com dados de satélite, não vai ter a mesma qualidade que a gravimetria terrestre, né? Ali que a gente pegar um gravímetro e fazer toda uma malha de pontos, né? Então, o MapGeol ele é um refinamento, né, do modelo global do geopotencial, né, incluindo dados de gravimetria terrestre, juntamente aí com esses dados por satélites, né, de medições gravimétricas por satélites. E, além disso, ele também precisa de um modelo digital do terreno, né, um modelo digital de elevação, tá? Que no caso ali é da missão SRTM, né? Então, pega o Brasil e divide em quadrados de 90 metros por 90 metros, tá? Aí, nesse quadrado de 90 metros, né, a gente vai ter um valor de altitude média, tá? De todos os pontos que estão naquela região, né? Então, é basicamente isso, um MDE, né, um modelo digital de elevação. Então, também precisa desse modelo para o cálculo do MapGeol, tá? Então, aqui é importante é o seguinte, ó. A gente tem pontos no SGB que são conexões geodésicas, né? Elas têm tanto as coordenadas SAT, ou seja, a altitude elipsoidal pelo SAT, quanto as coordenadas, a altitude normal, né? Em relação ao quase geóide pelo nivelamento geométrico, né? A altitude física, né? Então a gente poderia fazer um modelo com esses dados, né? Pega a altitude elipsoidal, subtrai da altitude física, né? E aí tu tem ali o modelo, né? O valor do modelo que tu precisa. Seja ondulação geoidal para o geóide, seja anomalia de altitude para o quase geóide. Mas esses dados não entraram no MapGeol, tá? Esses dados entraram para validar o MapGeol, tá? Então deixa só.
Então, uma vez que eu tenho esses dados, eu utilizo eles como pontos de checagem, né, pontos de controle. Aí eu calculo a ondulação geoidal do MapGel e comparo com essa ondulação geoidal que veio dessas conexões geodésicas, tá? SAT com RN. E eu consigo verificar qual que é o erro do modelo, né, do MapGel, por exemplo. Então, esses dados não foram utilizados para elaborar o MapGel, só para na parte da sua validação. Tá? Aqui é uma figurinha mostrando, né, os dados gravimétricos, tá, que foram utilizados no MapGel 2015. Em amarelo era o que já tinha no MapGel 2010, né, e em azul, né, são as novas estações gravimétricas aí que foram adicionadas, né, para o MapGel 2015. Tá? Obviamente, a gente tem alguns vazios gravimétricos, né, aí no Brasil, enfim, mas essa é a cobertura da gravimetria terrestre, então. E aqui é os erros, né? Então, aqui a gente tem, ó, cada pontinho aqui é uma conexão geodésica SAT-RN, tá? Então, aqui a gente tem justamente os valores das discrepâncias, né? Entre a ondulação geoidal obtida com o rastreio GNSS mais o nivelamento geométrico naquela estação, comparada com a ondulação geoidal fornecida pelo MapGel, né? Pelo modelo. Então, essas discrepâncias, ó, podem atingir aí até meio metro, tá? Ou seja, né, a gente não está falando aqui de uma qualidade centimétrica, né? Então, o MapGel 2015 é um modelo com qualidade aí decimétrica, né? A gente pega a nossa altitude elipsoidal, com precisão ali no milímetro ou no centímetro, depois que a gente transforma ela pelo modelo, a precisão dela já vai lá para casa do decímetro, né? Porque o modelo tem essa qualidade, né? Beleza? Tranquilo, professor. Ô, professor, por ter uma dúvida, pelo MapGel, então, para essa qualidade do modelo e acabar indo para o decímetro, tem algumas aplicações que o ideal é, então, fazer por nivelamento mesmo, geométrico ali, ao invés de usar esse modelo? Isso, ou usar o método relativo, tá? Que a gente vai ver na aula que vem, né? Na próxima aula com o professor Guilherme amanhã, né? Aí no método relativo a precisão fica melhor, tá? Mas sim, pelo absoluto não teria como, né? Não atenderia. Por exemplo, as pessoas que estão trabalhando aí, elas utilizariam esse modelo absoluto para coisas que não precisam, então, de grandes... Isso, ó, por exemplo palavra. aqui. Ó, por exemplo aqui, né? Então, aqui a ondulação geoidal é da ordem de 30 metros, né? Então, se eu estou com uma altitude elipsoidal aqui, ela é cerca de 30 metros diferente da minha altitude ortométrica, né? Então, 30 metros é uma diferença muito maior do que meio metro, né? Que seria o erro do modelo, por exemplo, né? Então, dependendo da aplicação, né? Se eu não quero ter uma precisão milimétrica ou centimétrica, né? Mas ao mesmo tempo eu quero ter uma altitude vinculada ao marégrafo de Imbituba, então é altamente recomendado eu usar o modelo, porque eu vou estar saindo dessa diferença de 30 metros, né, para ali meio metro, né, ou talvez menos, né, que é o erro do modelo, né. Então, claro, depende da aplicação, né, mas o importante é isso, né, a gente tá transformando o nosso tipo de altitude, né, apesar do nosso modelo ter um erro, né, mas a gente está transformando o nosso tipo de altitude, a gente está saindo daquela altitude elipsoidal em relação ao elipsoide para uma altitude com significado físico, né? Vinculada ali ao nosso datum vertical, né? Ao marégrafo de Imbituba, né? E tudo mais. Só uma dúvida. E aí, essa seria a altitude, a ortométrica? Isso, então, essa é justamente essa deixa para o próximo modelo, né? Aqui só uma figurinha mostrando, né, as diferenças do MapGel 2015 para o 2010, né? Então, onde que teve maiores discrepâncias aí, né?
um aumento ali da qualidade do modelo, né, em regiões específicas aqui. E aí aqui as estatísticas, tá, dessas diferenças, né, para o SAT-RN, né. Então, o número de pontos, né, de conexões geodésicas SAT-RN em cada região do Brasil, né, obviamente, então, um número muito maior, né, de dados ali no Nordeste e no Sudeste, por exemplo, né. E aí os valores médio, né, o RMS, o erro médio quadrático, né, máximo e mínimo, né, dessas diferenças em cada região, tá? Se a gente for pegar todos esses dados, né, e trabalhar com um único valor, né, a gente ia chegar à conclusão que o erro médio quadrático do modelo é de 17 centímetros, tá? Então, esse é o valor que a gente utiliza como referência para o MapGel 2015. Tá? Então, o erro esperado, tá, quando a gente faz essa transformação, é da ordem de 17 centímetros, tá, para o MapGel 2015. Com base aí nessas centenas, né, de pontos que foram medidos ali, né, que a gente comparou a ondulação geoidal do modelo com aquela ondulação geoidal obtida pelo rastreio GNSS mais o nivelamento geométrico na estação, né, na conexão geodésica SAT-RN do SGB. Beleza? Professor, me chama erro quadrático. Quando é em relação a um valor conhecido, a gente chama de erro médio quadrático. Se fosse em relação à média, né, e a gente não sabe se a média está certa ou está errada, a média pode ter um erro sistemático, por exemplo, né? Aí é desvio padrão, tá? Nesse caso, como a gente assume ali que o SAT-RN é a nossa referência, né? Então, ao invés de a gente falar desvio padrão, a gente fala erro médio quadrático. Bom, aí alguém mais atento já pode ter sacado o problema disso, né? Ó, o MapGel é de 2015. Então, quando o MapGel foi feito, as altitudes do SGB não eram altitudes normais, tá? Aí, em 2018, o IBGE mudou o tipo de altitude do SGB para normais, né? Altitudes normais. Então, em relação ali ao quase geoide, né? Ao fazer isso, o MapGel perdeu um pouco o sentido, né? Porque ele fornece ondulação geoidal e não anomalia de altitude, né? Que é essa distância elipsoide quase geoide que a gente precisaria agora, né? Agora não é mais elipsoide geoide, agora é elipsoide quase geoide, porque as nossas altitudes agora são normais. Então aqui, ó, o modelo piorou, né? Ó, então aqui em verde a gente tem esses resíduos, né, essas diferenças do MapGel 2015 com as altitudes antigas do SGB, o último ajustamento lá feito em 2011. E em azul nós temos o mesmo modelo, né, o MapGel 2015, só que agora considerando as altitudes normais do ajustamento mais recente de 2018. E aí dá para ver claramente aqui que está um deslocado, né? Ó. Não está mais centrado no zero, né? O modelo veio para cá agora, né? Então piorou. Por quê? Porque se mudou o tipo de altitude física, né, do nosso sistema geodésico brasileiro, das nossas referências de nível. Então, isso exigiu uma atualização do modelo, né? Então, agora que entra o novo modelo, né, que é o chamado HGEL HNOR, tá? O nome não é muito legal, né? MapGel é um nome mais bonito, né? Mais atraente, sei lá. Mas o IBGE, então, mudou, né? O modelo para o HGEL HNOR. E aí tem uma diferença fundamental entre eles. O MapGel foi determinado com dados gravimétricos. O HGEL HNOR, ele é um refinamento do MapGel
usando justamente aqueles pontos que eu comentei, usando justamente as conexões SAT-RN. Tá? Qual que é a ideia aqui? Temos a nossa estação SAT-RN, né? E aí, beleza, ela tem a altitude normal, a altitude normal, em relação ao nosso datum vertical brasileiro, que é esse ajustamento mais recente de 2018, e ela tem a altitude elipsoidal, Hzinho, que é aquela altitude em relação ao elipsoide que veio do rastreio GNSS, né? Ela é um SAT e um RN. Então ela tem as duas. Só que ela também tem a ondulação geoidal, tá? A distância geoide-elipsoide, nesse ponto, pelo MapGel 2015. Então aqui, aí a gente consegue ter um erro do modelo, entenderam? Um erro do modelo de partida, que vai ser a diferença, justamente a diferença, né? Entre a altitude elipsoidal menos a altitude normal da minha conexão geodésica, em outras palavras, a anomalia da altitude, né, dela, menos a ondulação geoidal. Se desse zero, beleza. Né? Embora o MapGel tenha calculado ondulações geoidais, na prática elas estão batendo com as anomalias de altitude. Né? Mas não é isso que ocorre. Né? Então, esse erro, esse resíduo de partida, é que o IBGE modelou. Tá? Então, o HG, o HNOR, a grosso modo, né, ele é um refinamento, né? Ele é uma modelagem residual, né, vamos assim dizer, do MapGel, em função do fato que a gente mudou o tipo de altitude para altitude normal em 2018. E com isso o MapGel 2015 ficou defasado. Né? Vocês entenderam, pessoal? Você pode repetir de novo, professor, por favor? Deixa eu só... Antes, HGEO, HNOR e BGE, Eu vou linkar para vocês uma palestra que o Roberto Luz, lá do IBGE, né, ele é o gerente de gravimetria e geode do IBGE. Né? Então, ele tem muito mais propriedade do que eu, né, para falar no assunto. Né? Então, a palestra que ele deu lá no Mundo Geo, tá? Faz algumas semanas aí, uma live, né? Fazendo todo o detalhamento aí desse modelo. Aqui na nossa disciplina a gente não tem tempo, né, para ver tão a fundo assim. Mas quem tiver interesse, essa palestra tem 1h40 de duração. Eu vou colocar o link aqui na descrição do chat. É só digitar no YouTube, né? HGEO, HNOR e BGE. Mas está aqui o link também no chat. Tá? Quem quiser pode assistir depois. Né? E aí, mas em resumo, esse é o nosso problema. Né? O MapGel foi feito para fornecer ondulações geoidais. Né? Só que em 2018 a gente mudou o datum vertical brasileiro. Né? Agora as nossas altitudes são normais. Né? Então, ou seja, idealmente, né, em relação a um quase geoide. Então, o nosso modelo ele teria que fornecer anomalias de altitude, que são as distâncias elipsoide quase geoide, e não mais ondulações geoidais, que são as distâncias elipsoide e geoide. E aí é daí que veio o novo modelo, o HGO-HNOR. Ele vai pegar esses erros, né, esses resíduos do MapGel, e modelar eles, né, para que o modelo forneça, então, ali um fator de conversão adequado. Tá? Aí é que a gente tem as diferenças, né? Deixa eu só... Ô, professor, e por que eles saíram, então, eles deixaram de considerar as altitudes foram para essa do quase geoide e não para o geoide? Aí é um debate, né, inclusive internacional, né? Tem pesquisadores de ponta, né, de renome, que defendem o uso da ortométrica. Tem outros pesquisadores de renome, né, no contexto internacional, que defendem a altitude normal, né? Então, de forma resumida, né, a altitude ortométrica ela é mais difícil de ser obtida, porque ela é mais rigorosa.
né? Então, a gente nem entra tanto nesses detalhes aqui para vocês, né? Porque é talvez o assunto mais complexo da geodésia, né? Então, é mais a nível de mestrado e doutorado mesmo, né? Mas, em resumo, a gente teria que conhecer toda a distribuição de massas do ponto até o geóide, para calcular uma gravidade média lá, né? E a gente, obviamente, não tem essa informação, né? Isso é mais geofísico do que da geodésia, né? Então, por exemplo, né, é só granito, né? Ou tem outras coisas ali embaixo, né? Então, a densidade é constante ou não é? Né? Então, é um problema realmente complexo, né? De se fazer a modelagem do geóide. Aí se recorre ao quasi-geóide, que é um cálculo muito mais simplificado, tá? Só que também tem as suas desvantagens, né? Justamente é uma simplificação, né? Uma aproximação, né? Então, enfim, aí tem alguns autores que acham que tem que ser a altitude física mais rigorosa, a ortométrica. Outros autores, consequentemente outros países, né? Acham que tem que ser essa altitude mais simplificada, né? A altitude normal, né? Enfim, aí o Brasil optou por seguir aí a orientação desses países que adotam a altitude normal, tá? Então aqui tem uma figurinha com as diferenças, né, ó, do MapGel 2015 para o HGO Ganor, né? Então dá diferenças aí de quase 1 metro, né, dependendo da região do Brasil. Então imaginem, aquele valor que o MapGel forneceu, né, ele tem que ser corrigido em quase 1 metro, né, para se adequar ali do geóide para o quase geóide, né? O pessoal do IBGE nem gosta de falar quase geóide, né? Porque a rigor não foi feito aquele cálculo gravimétrico e tudo mais, né? Mas, enfim, aí se a gente for ficar complicando e sendo extremamente rigoroso, né, do ponto de vista teórico, aí dificilmente vocês vão conseguir absorver alguma coisa, né? Então, se vocês forem ver depois a palestra lá do Luz, no IBGE, vocês vão ver, né, que eles nem chamam mais de quase geóide, né? Mas aqui eu vou tomar a liberdade, né, de não ser rigorosamente correto, né, do ponto de vista teórico, para facilitar aqui o entendimento de vocês, tá? Aí o legal no HGO Ganor, em relação ao MapGel 2015, é que agora eles fizeram ali uma modelagem das incertezas, né? E aí a gente não usa mais um valor único para o Brasil inteiro. No caso, os 17 centímetros. Então, quando a gente entra com a nossa localização geográfica, ó, eu estou aqui. Ele vai nos dar esse fator de conversão, né, do modelo, e ele também vai dizer a incerteza associada. Né? Então, em algumas regiões do Brasil, essa incerteza é de 4, 5 centímetros. Em outras regiões do Brasil, essa incerteza ali é de 12, 13 centímetros. Né? Então, isso é legal. Ele já fornece a incerteza do modelo para o teu local, para a tua região. Né? Então, a gente não precisa mais trabalhar com aquele valor médio para o Brasil inteiro. Tá? Então, isso é algo bem interessante aí de novidade, né? Que veio com o HGO Ganor. O HGO Ganor 2020. Né? Então, também, né, provavelmente daqui a alguns anos ele também vai ser atualizado. Tá? Aí aqui é aquela figura que eu já tinha mostrado para vocês, né? Aonde em verde é os resíduos do MapGel 2015 com as altitudes antigas. Em azul é os resíduos do MapGel em relação às altitudes normais, que houve uma piora do modelo, porque a gente mudou o tipo de altitude. E aí, em vermelho, é o novo modelo, né? O HGO Ganor, em relação às altitudes normais, as altitudes mais recentes. E aí a gente consegue ver claramente, né? Que a gente tem mais estações aqui com os erros mais próximos de zero. Né? Então, a gente melhorou, né, a qualidade desse modelo em relação ao MapGel 2015. Tá? Na média, né, se a gente for tirar um valor médio para o Brasil inteiro, tá? Então, ali o nosso erro médio quadrático, ele caiu, né, para 6,5 centímetros, tá? Com o HGO Ganor. Lembrando que aqueles 17 centímetros eram para as altitudes antigas. Né? Na prática, o MapGel 2015 estaria com um erro quadrático maior do que os 17 centímetros, porque a gente mudou o tipo de altitude, né? Em 2018. Tá? Mas, enfim, aí agora com o novo modelo, né, com o HGO Ganor,
aí esse erro baixou para 6,5 centímetros. Tá? Então, a gente já pode falar aí, né, em um modelo com qualidade centimétrica, né, em boa parte do Brasil. Claro que em algumas regiões continua sendo ali na ordem do decímetro mesmo. Mas, enfim, para boa parte aí do território, a gente já conseguiu baixar aí para o nível do centímetro, né, a qualidade. Tem países, tá, pessoal, que já estão pensando lá no abaixo do centímetro, tá? É claro que não é o país inteiro, né, mas é uma área teste. É uma área teste ali que tem uma gravimetria muito densa, né, e tem todo um modelo geofísico ali, né, enfim, então já é possível fazer essas modelagens aí, né, do geóide ou do quase geóide, ali ao nível do centímetro ou melhor, tá? E o Brasil tem as suas óbvias dificuldades de ser um país continental também, né? A gente também tem que ter isso em mente, né? É muito mais fácil modelar o geóide ou quase geóide de um país que é do tamanho de Florianópolis, do que num país que é do tamanho do Brasil, né? Bom, enfim, aí temos o nosso HG ou HNOR, né? Então, na prática, a gente vai ter ali a nossa altitude normal, né? Vinda pelo nosso nivelamento por satélite, modo absoluto, né? Entrando com a altitude elipsoidal, Hzinho, mais esse fator de correção do modelo, né? Que seria a tal da anomalia de altitude, né? A diferença elipsoide quase geóide, tá? E aí que o IBGE nessa publicação chama de Nzinho minúsculo, né? Vamos assim dizer, tá? Depois a gente vai ver exemplos, tá, pessoal? Na aula de hoje ainda a gente vai ver alguns exemplos aí para familiarizar vocês. Mas no fundo é a mesma ideia do MapGel com o geoide, trocando, né, o MapGel para o HGO HNOR, né, e trocando então o geoide ou a ondulação geoidal, né, pela anomalia de altitude, né, do quase geoide. E aqui é a cara final do modelo, tá, do HGO HNOR, né. Então, claro, ele fica muito próximo ao MapGel, né, porque se a gente for lembrar, né, então tinha ondulações geoidais ali de mais ou menos 30 metros, né, no Brasil. E essas diferenças, né, do MapGel 2015 para o HGO HNOR são de no máximo 80, 90 centímetros. Então, visualmente, eles vão ser bem parecidos, né? Mas 50 centímetros, 90 centímetros, né? Enfim, essa diferença já pode ser significativa para várias aplicações, né? Então, aqui é a cara geral aí do HGO HNOR. Né? Então, também, né? Assim como o MapGel, a gente vai ter ali valores de até 30 metros ali no Acre, né, e valores ali de até menos 30 metros no norte, no extremo norte ali do Amapá. Tá? E aí nessa linha, essa linha a gente teria elipsoide e quase geóide, o quase geóide do Brasil, né, dado pelo marégrafo de Imbituba, né? Então elipsoide e quase geóide coincidentes, né? Ou seja, o fator de conversão aqui seria zero, né? A minha altitude elipsoidal corresponde à minha altitude normal, tá? Lembrando que tudo isso não existe, não existe realmente, né, pessoal? Se a gente fizer um buraco no chão e cavar, a gente não vai encontrar o elipsoide, nem o quase geóide, e nem o geóide. Isso tudo são representações da superfície terrestre. O elipsoide tem a finalidade da planimetria, né, latitude e longitude, que depois a gente transforma ali em coordenadas UTM, por exemplo, né, este-norte projetadas. E o quase geóide são essas altitudes com significado físico, né? Essas altitudes em relação aí a um nível médio do mar de referência, como o de Imbituba, né? Onde a gente também considera ali a questão da variação da gravidade, né? Do território nacional. Beleza? Ok, professor. Sim, professor. Bom, se vocês não têm dúvidas,
Aí a gente pode fazer um intervalinho aí de uns 15 minutinhos, tá? Pode ser? Uhum. Então, Ok. 20 para as 8, tá? 19h40, a gente retoma com a segunda parte, que seriam aí alguns exemplos, alguns exercícios. Deixa eu encerrar a gravação aqui.